Boa tarde, meu nome é Diego Berticelli, sou aluno da FACIP, do nono semestre de Agronomia. Estou aqui para apresentar para vocês um pouco sobre a importância do ponto ideal da colheita. O que o ponto ideal da colheita representa para o agricultor? Representa todo o seu lucro. Por quê? Porque é aonde ele vai fazer a retirada do grão, ou até mesmo a silagem, para vender e ganhar lucro em cima, certo? O ponto ideal é o momento exato em que o produto atinge sua qualidade máxima. Então, erros nesse ponto podem causar grandes prejuízos. E o que seria esse ponto ideal? Qual que é a definição de ponto ideal? É quando a planta ou o fruto atinge a sua maturação fisiológica plena, máxima. Quando ela está no seu tranquilo. Apresenta características ideais para o consumo ou para o seu processamento. E define também por indicadores visuais, físicos e químicos. Qual alguns fatores que influenciam o seu ponto para fornecer o seu ponto ideal? A sua espécie, porque tem algumas espécies, vamos dar um exemplo de soja aqui. Tem algumas espécies que têm o seu ciclo mais longo ou seu ciclo mais curto, então isso vai definir muito qual que vai ser o seu ponto ideal, né? Quanto choveu, que é o clima, né? Quanto choveu, quanto deu sol, se você fez algum tipo de irrigação, você vai definir qual que é o seu ponto ideal, né? Você pode ser um pouco mais prolongado ou um pouco mais curto. A finalidade do seu produto, se você vai mandar para a indústria, se você vai fazer semente, independente de que você vai fazer com o seu produto, tem o seu ponto ideal correto para fazer a colheita. Também não podemos esquecer do seu solo, como que você maneja o seu solo e o que você adubou, como que você fez isso, né? Às vezes pode até influenciar ao ponto ideal chegar mais rápido, ou às vezes para prolongar esse ponto ideal. E também a infraestrutura disponível para a colheita e transporte. Porque não adianta você ter uma soja de 96, independente, e você fazer uma colheita com uma máquina que não suporte ou que está jogando fora, né? Então, às vezes você vai colher um talhão aqui e não suporta, e daí o outro talhão que já era para estar bom acaba apodrecendo porque sua máquina não teve disponibilidade de colher tudo. Então, na caso da soja, qual que é o seu ponto ideal? No estudos indicam que 13% é a umidade ideal dos grãos. E a colheita precoce com o seu grão verde, ela tem uma grande perca de peso e também o valor comercial. E também a máquina sofre também, então você não tem só essa perca de produto, mas sim também a perca de maquinário. E a colheita tardia, que pode acontecer com o abrimento de vagens, muita perca de grão, muita quebra de grão e perca por deteriorização. E por isso é sempre importante monitorar com medidores a umidade do seu produto. E qual algumas outras consequências que pode ocasionar se você não colher no seu ponto ideal? Como eu já tinha dito, a queda da qualidade nutricional e visual do produto. O grão mesmo de soja, se você for ver ele podre, ele é fedido, ele é mole, é bem esquisito. Maior índice de doenças, tem um maior índice de doenças e perca por deteriorização. Prejuízo econômico direto ao produtor, porque é o seu produto final, é o que você vai entregar, e às vezes o produtor tem um contrato, então ele tem que entregar aquilo, então ele tem esse compromisso, a maioria das vezes, porque, assim, pega um preço melhor, às vezes, então você tem que cuidar muito, muito no seu ponto ideal de colheita. E também temos um grande problema, que é a aceitação do mercado e no armazenamento, que muitos armazéns não aceitam
até um certo tipo de umidade, e às vezes você fica muito tempo esperando na fila para descarregar o caminhão, e entre outros fatores. E qual que seria, assim, o ponto ideal para você colher? Você tem que analisar muito o seu produto, então a cor do seu produto, o brilho, a firmeza, tem como fazer as medições também para os solúveis, o Brix, e medir a umidade, né, claro, e ver também o pH, se o solo ou até mesmo da planta. Alguns equipamentos que você pode utilizar é o refratômetro e o medidor de umidade. Se o agricultor não tem em sua fazenda, algumas vezes, tipo, mesmo na fazenda dos meus pais, a gente faz a retirada de alguns grãos, alguns pés de soja, alguns grãos de milho, independente do que seja, e leva até o armazém e consegue retirar a umidade. E também um acompanhamento técnico é sempre bem-vindo, né? Principalmente nessa hora tão importante. E o uso de protocolos agrícolas também é bem importante. E o que nós podemos concluir em relação ao ponto ideal? Que a colheita no ponto ideal, você tendo um devido cuidado, você evita muitas perdas e eleva a qualidade do seu produto. Essa perca ideal, tanto quanto, não só perca ideal não, essa colheita ideal, não só na colheita, né, mas em todo o processo ali de plantio, cuidado de solo, irrigação e tudo mais, tem que ter um planejamento, observação e tecnologia para você ter um melhor desenvolvimento. Então, o ponto ideal da colheita não é diferente. Você tem que ter muita técnica, muito planejamento. Então, a prática também fornece um retorno econômico para o produtor. Então, se você tem um produto em sua melhor qualidade, você tem um melhor preço sobre ele. E o sucesso da lavoura depende das boas decisões no campo, né? Claro. O que você vai fazer ou deixar de fazer vai refletir lá no seu ponto ideal da colheita. Certinho? Muito obrigado pelo seu tempo e boa noite.